30 de agosto de 2012, hoje faz exatamente 10 anos que um trágico acidente aéreo ocorreu no estado. 23 pessoas morreram. E para falar como foi produzir uma reportagem que nós vamos exibir daqui a pouco, já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Amazônia, Wesley Moraes. Muito bom dia, Wesley. Bom dia, Elisânia. Bom dia para todos os nossos telespectadores que nos acompanham em todo o estado. Você que geralmente está no ao vivo, do outro lado, trazendo as informações e trabalhou aí durante alguns dias, meses, aliás, né, Wesley, sobre essa reportagem do trágico acidente aí aéreo. Como que foi resgatar essa história, Wesley, para você? Elisânia, é sempre um assunto que chama a atenção, uma tragédia como essa, né? Que é um desastre aéreo. Aqui no Acre, esse é o segundo maior, perde apenas para um que aconteceu na década de 70, em Sena Madureira. Então, é um assunto que sempre também me chamou a atenção. Muitas pessoas morreram. E o que chama a atenção também é essa questão de sobreviventes, né, Elisânia? 8 pessoas conseguiram sobreviver à queda de um avião. Então, resgatar, 10 anos, a gente resgata essa reportagem para conversar com pessoas que perderam familiares, claro, com sobreviventes, ouvir o corpo de bombeiros, pilotos, enfim. Uma matéria para relembrar, não deixar no esquecimento esse momento que marcou tanto a história do Acre. E como que foi para você conseguir esses depoimentos, esses personagens? Porque na época você ainda não fazia jornalismo, acho que nem sabia ainda se queria isso, né? Não, era criança, tinha 10 anos de idade. Então, conseguir personagens é muito importante para qualquer matéria de um jornalista. E nesse caso, eu confesso para você, não foi difícil a gente conseguir personagens. Apenas poucas pessoas não quiseram se falar, porque é um assunto que às vezes é delicado, né, Lisane? A gente tratar, relembrar, né? As pessoas às vezes não gostam, mas muitas pessoas toparam e falaram com a gente. O material ficou bem legal. Bom, e aí? Dá pra gente... Dá pra gente assistir? Com certeza. Então, Elisânia, todos que acompanham o Bom Dia Amazônia, a gente vai assistir essa reportagem. Desde já quero agradecer o apoio de todos que estiveram envolvidos nessa reportagem, as pessoas que falaram com a gente. Então, vamos assistir a reportagem dos 10 anos do acidente aéreo da Rico. Quando a gente estava jantando, o repórter atendeu o telefone e, observando assim na face dele, eu percebi a mudança de expressão. Eu sabia que algo de errado tinha acontecido, algo de grave. Sai daí agora, que parece que um avião de Cruzeiro do Sul caiu próximo ao aeroporto de Rio Branco, e até o Corpo de Bombeiros já está procurando esse avião. Vamos correr para lá agora. Dez anos a gente vê é muito tempo, mas para uma perda como foi, uma tragédia tão grande, acredito que não só eu, mas como todos os familiares que perderam, só o conforto de Deus mesmo para fazer a gente superar. Porque nunca é fácil perder alguém e perder da maneira que perdeu, assim, né, de repente, assim. Foi um choque para mim, porque tava esperando ele chegar, né. Mas aí é a hora que eu pergunto pro um amigo meu aqui do meu lado, que era o Maciel, se ele estava vendo alguma luz. Quando eu perguntei, aí o avião já bateu numa árvore lá e ninguém sabia. A aeronave vinha daquela direção quando bateu em várias árvores. Se chocou contra esta estrutura de madeira, atravessou a estrada de terra e só foi parar a 60 metros de distância. Não havia nada que nos fizesse pensar que o avião iria cair. Foi sorte as pessoas, 8 sobreviventes? Bastante. As pessoas que sobreviveram, elas têm muita sorte. Dia 30 de agosto de 2002, uma sexta-feira que ficou marcada para sempre na memória dos acreanos. Às 4h25 da tarde do dia 30 de agosto de 2002, o avião da Rico Linhas Aéreas saía de Cruzeiro do Sul em direção à capital. Mais de 650 quilômetros separam as duas cidades. Em Tarauacá, a aeronave modelo Brasília da Embraer faz uma escala. 31 pessoas estavam a bordo, 28 passageiros e 3 tripulantes.
Para chegar a Rio Branco ainda faltavam 330 quilômetros. Aquele era um dia típico na Amazônia, estava muito quente. Mas de uma hora para outra, o tempo fechou. Em seguida veio a chuva e ventos fortes. O dia amanheceu bom. Sol, calor. Quando foi à tarde, uma frente fria, de intensidade moderada a forte, com ventos cujas rajadas ultrapassaram 70 km por hora, atingiram a nossa capital. No recém-inaugurado aeroporto de Rio Branco, pessoas aguardavam a chegada do voo. Por causa do temporal, a aeronave começou a sobrevoar a região. O pouso estava atrasado em 15 minutos. Sem alternativa e com pouco combustível, o piloto decidiu colocar o avião em solo. Foi nesse momento que o dia 30 de agosto de 2002 ficaria marcado para sempre na história do Acre. E a aeronave passando embaixo desse fluxo de ar que a nuvem vai jogar, ela consequentemente vai jogar a aeronave no chão. Ele provavelmente foi arremessado ao solo. Esta é a explicação para uma tesoura de ventos, termo utilizado na aeronáutica e que pode ter sido a principal causa da queda do avião da Rico. Outra hipótese levantada foi a ausência de combustível ou pane seca. A aeronave não chegou a explodir, mas Fábio Nóbrega, piloto há 13 anos, descarta a possibilidade. O acidente em si ficou claro, que foi a falta, não falta de combustível, e sim a falta de autonomia dele para chegar numa alternativa. Ele não caiu de pane seca, ele caiu devido a não ter combustível para chegar numa alternativa. Nossas alternativas aqui são longas, né? Como eu tinha te dito, a mais próxima daqui fica Porto Velho. Ele não teria condições de chegar lá com o combustível que ele tinha. A queda foi por volta de 6 horas da noite, nesta fazenda, distante 5 quilômetros da pista do aeroporto de Rio Branco. Foi naquela casa que um dos sobreviventes veio buscar ajuda a cerca de 500 metros de distância do local do acidente. Ele comunicou tudo o que tinha acontecido. Logo após isso, começou todo o trabalho de resgate. Foi a nossa ocorrência mais difícil de ser atendida. Só ficou um militar no quartel, o telefonista. Os demais foram para o local. Chegar até o local exato era o mais difícil. Por causa da chuva, a estrada de terra ficou intrafegável. Vários veículos atolaram. Ficou muito liso, a gente caía muito durante a noite, porque não tinha iluminação na estrada. A gente passou uns 40 minutos para chegar no local, porque a gente corria da maneira que podia, e era correndo, caindo, se levantando, e era muita gente passando, veículo, passando de volta. Célio Roberto é um dos mais antigos repórteres cinematográficos da TV Acre. Ele foi o responsável por fazer as primeiras imagens do acidente. 10 anos depois, Célio retorna aonde tudo aconteceu. Durante esses 23 anos eu nunca cobri uma reportagem, nunca fiz a cobertura de uma reportagem para ela marcar tanto a minha vida, mas de uma forma negativa. A gente ao mesmo tempo trabalhava, mas ao mesmo tempo se emocionava com aquilo, né? Que eu não gostaria de viver mais isso na minha vida, uma situação dessa. Imagino para as pessoas que estavam aqui vendo seus familiares naquela situação. Hoje o local do acidente não lembra em nada aquele dia. Com o impacto, a aeronave arrastou árvores, cercas e alguns animais morreram. A vaca ali estava igual um saco de estopa que a gente trouxe assim, ó. Todo trucido assim, ó. O cara não conhecia se era um bezerro ou era uma vaca, era tipo uma estopa, trucido. 23 pessoas morreram. O piloto, o copiloto, a comissária de bordo e 20 passageiros. Naquela semana estava sendo realizada a Expo Acre, a maior feira agropecuária do estado. Justamente naquele 30 de agosto, o cantor Frank Aguiar iria fazer uma apresentação musical neste palco. Mas por causa do acidente, o show foi cancelado. O clima já não era mais de festa e a cidade estava em luto. Entre as vítimas estavam então o deputado federal e o Defonso Cordeiro. Nesta imagem, o corpo dele aparece chegando ao pronto-socorro de Rio Branco. E o Defonso é rodeado pelos filhos, entre eles Ilmara. Em 2002, pai e filha concorriam às eleições. 10 anos depois, Ilmara Cordeiro conta que também deveria estar naquele voo. E o Defonso chamou a filha para participar de uma agenda política no município de Marechal Taumaturgo. Mas Ilmara tinha outro compromisso na capital. Porém, quando ele chegou em Taumaturgo, a pessoa, a comunidade que ele ia desenvolver o trabalho dele político tinha fechado com outro candidato. Ele pegou o avião na mesma hora, voltou e veio para Rio Branco para vir comigo para a reunião daqui, né, sem a gente saber. E, infelizmente, aconteceu a tragédia.
Quem também não deveria estar naquele avião era o pai de Daia e Caio. Francisco Darichin Campos estava a trabalho pela Secretaria de Assistência Social do Acre, em Cruzeiro do Sul, há muitos dias. Mas as saudades dos filhos antecipou a volta para casa. Ele tinha passado muitos dias fora de casa e estava querendo muito retornar e trocou com uma pessoa, não me recordo quem, e essa pessoa tinha umas reuniões, outros compromissos a cumprir em Cruzeiro do Sul, e por causa disso ele resolveu trocar. Uma década depois, as lembranças do pai continuam vivas. Segurar as lágrimas não é fácil, mas o que fica são os momentos bons. Caio lembra como eles assistiam aos jogos de futebol. Quando tava assistindo o jogo, a gente ficava na rede, deitado, assistindo o jogo. Era engraçado, quando o Flamengo tava ganhando, a gente tava lá, torcendo e tal. Aí quando tava empatado, a gente ficava pescando. Aí quando tava perdendo, a gente dormia, que o jogo tava meio chato. O dia 30 de agosto deixou marcas de saudade e também de um recomeço para 8 pessoas que sobreviveram à queda do avião. Recomecei a vida, tudo normal de novo. Eu tive que reaprender tudo, a falar, a andar, a tudo. Foi um recomeço total. Célia Rocha é uma das sobreviventes. Ela foi retirada dos destroços em estado grave e levada para São Paulo. A médica estava em Cruzeiro do Sul, trabalhando pela Secretaria Estadual de Saúde. Só Deus mesmo para fazer com que eu ainda esteja viva aqui. Verdadeiramente. Um milagre. A recuperação do acidente durou 1 ano. E daquele 30 de agosto de 2002, Célia não lembra de nada. Absolutamente nada. Foi uma coisa que apagou totalmente da minha memória. Eu acho que ele deixou aí para os filhos dele um exemplo de muita determinação e coragem. E que para ele tudo era possível. Como muito ele. Faz muita falta. Às vezes eu penso assim que muita coisa poderia ser diferente se ele estivesse aqui. Muita coisa mesmo. Passa muito rápido e é uma ausência assim que você tem que se acostumar. É uma falta que você tem que se adaptar a isso, né? Eu passei a dar mais valor à minha vida, tomar mais conhecimento, viajar mais. Eu sou Célia Rocha, médica pneumologista, no Acre há mais de 30 anos e sou sobrevivente do acidente da Rico, de 30 de agosto de 2002. Dez anos, Wesley, depoimentos marcantes, imagens fortes. E com certeza para fazer esse material você teve apoio de muita gente aí, né? Quero agradecer a todas essas pessoas que nos ajudaram, Elisane. Realmente não foi um trabalho fácil, um dos mais difíceis que eu já fiz até hoje trabalhando no jornalismo. E por último, quero dizer, Elisane, que 10 anos depois, pra você ter ideia, ainda não se sabe a causa certa desse acidente da Rico. A Rico culpou os mortos, culpou a tripulação, culpou o piloto, o copiloto por esse acidente. E a maior parte das pessoas que a gente ouviu reclamam da falta de apoio. Eles não receberam o apoio necessário para esse acidente. Queria te agradecer demais por estar aqui e desejar um bom dia a todos. Obrigada, Wesley. A gente é que agradece esse resgate aí. Muito bom dia para você.